Saudações em Cristo, novamente nos encontramos e estamos felizes, agradecidos por tudo que Deus tem feito por cada um de nós, por mais este dia, estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Nos alegramos em ter você estudando conosco cada dia e também pelos seus compartilhamentos. Isso é muito importante. Que Deus abençoe a todos vocês, a vocês que nos escrevem e são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também aos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Rosineide e Tereza, que é de Caldas Novas, em Goiás. Maria Socorro e a Nora são de Rondônia. Josiane Lima é de Jaguariúna, em São Paulo. Ana Neves é de Manaus, Amazonas, parabenizando a neta Júlia dos Santos Bastos, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns, Júlia. Adailde Santana é de Pacajá, no Pará. Rosenir, do Rio de Janeiro, mandando um abraço para Kátia e também para o Raimundo, também no Rio de Janeiro. Santa Rosa é de São José dos Calçados, São José dos Campos, São Paulo. Isaura Silva de Cacoal, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. E também pedimos uma bênção especial para todos que estudam conosco e que passam por lutas, problemas, têm as suas necessidades. Tu conheces cada um, conceda as bênçãos, dê vitórias, que permaneçam firmes na fé. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, que recebam também as bênçãos. E ainda aos aniversariantes, em especial a Júlia dos Santos Bastos, que ontem completou mais um ano de vida. Ó Pai, as Tuas bênçãos estejam sobre cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuando o estudo desta semana. Vocês estão percebendo que eu ainda estou com um pouco de tosse. Vocês me desculpem, mas precisamos estar sempre juntos, não é mesmo? Mas graças a Deus já estou bem melhor. E essa semana nós estamos falando aqui a respeito de Esther e Mordecai. Eles estavam vivendo lá em Suzã, que era a capital do Império Persa. E Esther, ela foi grandemente usada por Deus para salvar o seu povo, que estava condenado à morte. Por quê? Porque Amã, que foi constituído pelo rei Xerxes como o principal abaixo do rei, e todos tinham que se curvar perante ele quando ele passasse, como se fosse um deus. Mas Mordecai, ele era judeu, ele temia e servia ao verdadeiro Deus, e ele não se prostrava, não se encurvava diante de Amã. E isso irritou Amã. E então Amã foi até o rei e falou que tinha um povo nas províncias da Medopérsia que tinham outras leis e que adoravam outros deuses e que esse povo precisava ser exterminado. E o rei baixou o decreto. E como nós já estudamos, foi sorteado o dia para que essa mortandade acontecesse. E quando Mordecai soube desse decreto, ele rasgou as suas vestes, ele ficou triste, e então Esther, que já era rainha, soube como estava o seu primo Mordecai, mandou vestes para ele. Ele disse que não iria usar as vestes porque não tinha condições. O povo estava jurado de morte. Iriam morrer todos. E ele então disse para Esther: olha, Esther, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou lá no trono. E irmãos, como nós já dissemos essa semana, às vezes nós não entendemos as coisas que vão acontecendo, mas Deus é que está trabalhando. Então, nós precisamos ter comunhão com Deus, ser fiel a Ele e ter a certeza de que Ele está no controle de tudo. E assim como Esther não revelou que ela era descendente de judeus,
e até esse dia em que ela foi à presença do rei. Mordecai disse que ela deveria ir ao rei e falar com ele, interceder pelo povo. E como vocês conhecem a história, está relatado no livro de Esther, vocês podem ler, são 9 capítulos. Ela disse, olha, se eu for, ele pode mandar me matar, porque ninguém pode ir à presença do rei sem ser convidado. Mas olha, ela falou, vocês jejuam aí, fale com os judeus que estão aí com você, jejuem, eu vou jejuar com as minhas servas aqui, e 3 dias, e aí eu irei na presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E então aqui no capítulo 9 de Esther, nos diz assim, assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos, reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores oficiais do rei, ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Arídata e Parmasta, Arissai, Aridai e Vaizava, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Aqui, irmãos, nós vemos, eu li até o capítulo 9 até o verso 10. Aqui, nós vemos como que Deus pode mudar uma situação. Dia 7 de março era o dia que estava marcado para todos os judeus morrerem. Mas porque Esther foi à presença do rei e ele estendeu o cetro de ouro para ela, ela tocou na ponta do cetro e então falou com o rei. Olha, eu gostaria de fazer um jantar para você. O rei falou, que bom, muito bem, eu quero, vamos fazer, eu vou estar presente. E então ela disse, mas eu quero que você também leve Amã. Sim, vamos levar Amã também. E quando chegaram no jantar que a Esther preparou, ela então disse que o povo dela estava condenado à morte. E o rei falou, mas como que seu povo está condenado à morte? Ela falou assim, eu sou descendente de judeu. E Amã teve que escutar tudo. Irmãos, Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Mas quem morreu nessa forca foi o próprio Amã. E Amã teve que sair pelas ruas proclamando Mordecai, colocando ele como o principal agora ao lado do rei. Veja, irmãos, como Deus muda uma situação. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, a situação que você está vivendo, o temor que você tem na sua vida, enfim, qualquer situação, Deus pode reverter. E outra coisa, se não reverter, Ele está no controle. Assim como esteve no controle da vida de Mordecai e de Esther lá no palácio de Suzã, assim também Deus está no controle da minha vida e da sua vida. O que nós precisamos é ser fiel a esse Deus. Assim como Mardoqueu era fiel, vivendo lá em Suzã, um país pagão, em terras pagãs, onde as pessoas adoravam outros deuses, Mardoqueu se manteve fiel, adorando e servindo o verdadeiro Deus. Mardoqueu não se prostrava diante das pessoas, como era o caso de Amã aqui, reverenciando Amã, mas ele permaneceu fiel. Foi feito o decreto para que todos os judeus morressem por causa dessa atitude de Mardoqueu. Mas Deus interveio. Esther já estava no palácio,
como rainha, e Deus a usou poderosamente para salvar o seu povo. E Deus, irmãos, quer usar também você e a mim. Deus quer que nós sejamos instrumentos em suas mãos, que nós sejamos luzes onde quer que nós estivermos. Nós não podemos, irmãos, viver um cristianismo de fachada. Nós não podemos ser crentes ou cristãos somente quando vamos à igreja. Colocamos uma roupa diferente, melhor, e levamos até a Bíblia para a igreja, participamos dos louvores, mas isso aí é apenas com os lábios, como diz o verso que nós lemos no início dessa semana, lá em Isaías: esse povo me honra, mas somente com os lábios. Isaías 29, versos 13 e 14. Esse povo me honra só com os lábios, o coração está longe de mim. Nós não podemos, irmãos, ser crentes de fachada. Nós temos que ser crentes autênticos, onde quer que nós estivermos. Nós precisamos deixar a nossa luz brilhar. Nós não deveremos temer o que nos poderá fazer o homem, porque Deus ele é maior, Deus ele é poderoso, Deus ele pode reverter qualquer situação, assim como reverteu a situação do povo judeu, que no dia em que eles estavam marcados para morrer, eles que mataram, que aniquilaram aqueles que vinham contra eles. E eu quero desafiar a cada um de vocês para que ore a Deus, pedindo que dê coragem para compartilhar com pessoas pelas quais você está orando e quer vê-la na presença de Deus, quer que aceite a Jesus. Compartilhe com essa pessoa alguma coisa que Deus fez em sua vida. Não tenha medo, crie coragem pelo poder do Espírito Santo. Para isso, ore. E se for necessário, jejue, para que Deus te dê essa coragem e te dê o desprendimento para testemunhar daquilo que Deus fez em sua vida, na vida da sua família, na vida de alguém mais próximo a você. E que Deus é poderoso, que Deus existe e que Ele pode mudar qualquer situação. Nós precisamos, irmãos, ter uma lista, poderia ser até uma agenda, anotando ali coisas que Deus faz por nós cada dia, cada momento. E se nós não anotarmos, nós até acabamos esquecendo. Então nós temos, às vezes, feito pedidos de oração por algum problema que nós estamos passando, e Deus ouve, Deus responde, Deus concede a bênção, e às vezes nós esquecemos depois. Então anote aquilo que Deus fez em sua vida, quer seja coisa pequena, quer seja coisa grande, um milagre, uma bênção, um livramento, para que você possa testemunhar. Então, se nós fizermos isso, com certeza, nós vamos ver quantas bênçãos Deus tem concedido a nós, cada dia, cada momento, e que possamos ser usados por Ele, assim como foi Esther e Mordecai, para que possamos exaltar o nome de Jesus onde quer que nós estivermos. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para finalizar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.